turminha, tudo bem? Hoje a Prof. Camila vem com a aula de Geografia falando sobre as diversas paisagens. Na aula passada a gente viu um pouquinho mais sobre as paisagens, as construções das paisagens. Aprendemos também que as paisagens elas são compostas por cores, por movimentos, né? E aí hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre elas, sobre as diversas paisagens. Tendo um foco maior sobre os locais, as paisagens litorâneas, certo? Litorâneas, pronto, vamos aprender. Então assim, o Brasil, aqui a Pro trouxe um mapa do Brasil, e aqui é um mapa falando a história do Brasil, né? Onde os portugueses vieram para o Brasil, né? Com as suas caravelas, e como as caravelas, né, tinham que aportar em algum lugar para poder entrar nesse novo território, os locais mais acessíveis e mais fácil acesso eram os litorais. Então, toda essa partezinha aqui que é banhada pelo mar, pelo Oceano Atlântico, tudo isso aqui, essa faixa é chamada de faixa litorânea, certo? De litoral. Então, o que é o litoral? São faixas de terras que são banhadas, né, pelo mar, pelos oceanos. Então, tudo isso aqui é litoral, certo? Aqui nós temos a imagem contando a história do Brasil colônia, onde os portugueses vieram, e os primeiros locais que eles aportaram foram os locais onde tinha as praias, os locais litorâneos, né? E aí com isso as primeiras cidades, as primeiras vilas e cidades foram em locais litorâneos, certo? Então nós temos aqui a imagem, uma pintura da época que os portugueses chegaram no Brasil com suas caravelas, encontraram quem? Os indígenas, né? E aí a história começou. Então, o litoral, né, tem essa grande importância, né, porque é um local de fácil acesso, de fácil entrada, né, e onde as coisas, o comércio também era de mais facilidade, porque era de lá que vinham os navios com as mercadorias, né. Também por lá chegaram os navios negreiros trazendo os africanos para trabalhar como escravos. Então, assim, foi um dos principais a se desenvolverem com mais rapidez, né? Bom, paisagem litorânea. Nós temos aqui duas paisagens litorâneas, só que uma a gente vê mais elementos naturais, né? Coqueirais, né? Aqui não tem tantas construções. Essa daqui já é uma paisagem litorânea também, porque vocês aprenderam neste tanto que o quê? Paisagens litorâneas são paisagens, são locais onde são banhados pelos mares, pelos oceanos. Então, tudo isso aqui é litoral, tudo isso aqui também é litoral, certo? E aí, as pessoas, né, por ser um local que chama bastante atenção, bastante turistas, as pessoas começaram a povoar os litorais, construindo prédios, casas, né, os prédios aí com vista para o mar são locais bem privilegiados, então, consequentemente, são locais mais caros até para se viver, né? Para se comprar um imóvel, porque são locais privilegiados pela vista do mar, pela questão de estar próximo às praias, certo? E aí, esses locais também atraem bastante turistas, né? Pela questão também que a Pro já falou, né? O mar, as praias, certo? E aí, as grandes cidades, chamadas de metrópoles, elas têm uma grande ligação com essas cidades litorâneas. Questão econômica, né? Porque também atrai muitos turistas, a questão de muitas pessoas irem morar lá, devido à facilidade também de emprego. Então, essas metrópoles têm uma grande ligação, né? Quando eu falo metrópoles, são cidades bem grandes, certo? E aí tem uma grande ligação com a vida litorânea, certo? Então, litoral você já coloca na mente de vocês. Litoral são locais, né, onde são banhados pelo mar, certo?
essa faixinha de terra aqui, ó. E vocês viram no mapa, vou voltar o mapa aqui, ó. O mapa que o Brasil, tudo isso aqui é o Brasil, né? Toda essa faixa aqui é banhada pelo mar, pelo oceano, o nome dele é Oceano Atlântico, tá? Isso aqui é o Oceano Atlântico, certo? Bom, e o que é que nós podemos encontrar nas paisagens litorâneas? Podemos encontrar diversos tipos de vegetações, como nós temos aqui a restinga. A restinga é uma vegetação que dá nesses locais de praia. Os manguezais também, certo? As dunas, que já é um tipo, né, de relevo, né? Aqui já temos duas vegetações. As dunas são encontradas em locais litorâneos, né? Em locais de paisagens litorâneas. Os recifes, que são aqui essas formados por corais e tudo mais. E agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças. Então, vimos o que nós podemos encontrar nas paisagens litorâneas, nas vegetações, os relevos. E agora as mudanças do litoral. Quando as pessoas começaram a povoar esses litorais, né, tudo tem uma consequência. Antes estava tudo intacto, só tinha natureza, animais, florestas, coqueirais, né, tudo limpinho. E aí as pessoas, o ser humano, né, com o péssimo hábito de não ter bons costumes, muitas vezes, né, vai povoar esse local. Constrói apartamentos, constrói edifícios, constrói até mesmo asfalto, né, para poder contornar aquilo e ter o trânsito livre, né. E aí as pessoas começam a poluir esses locais, poluir as praias, né? Jogar o lixo onde não deve. Aqui nós temos aqui duas imagens litorâneas de dois locais diferentes, só que uma tem mais elementos da natureza e o outro já está mais povoado, né? E aqui nós temos os problemas ambientais no litoral. Então o governo tem um grande desafio por à frente, que é tentar melhorar esses locais, né? E não prejudicar os litorais, as praias, os oceanos e os mares. Bom, então os problemas que são encontrados são os lixos nas praias. As pessoas vão para as praias, não jogam lixo no lixeiro, não levam o seu saquinho, joga latinha, joga saquinho, palito de picolé, restos de comida e assim vai, plásticos e diante. Toda aquela sujeira, né? Além de ficar ali no caso, trazendo uma paisagem feia, né? Ela vai sendo também levada para o mar. No mar nós sabemos que tem o quê? Os animais marinhos, né? Os animais aquáticos, marinhos. E esses animais, eles como não pensam como nós, eles não sabem que aquilo ali não pode comer, não pode, né? E acabam comendo e se intoxicando, né? Como a gente já viu, mais à frente, podemos ver imagens aí de tartarugas, todas defeituosas, animais enganchados em alguma garrafinha e assim acabam morrendo, né? E aí esse lixo que vai para o mar acaba prejudicando a vida marinha, né? Bom, poluição das águas litorâneas. A gente vai ver também uma imagem aqui neste instante. Escoamento de esgoto nas águas litorâneas, falta de saneamento. E aqui, tudo que a Pro falou agora, nessa imagem anterior, está retratado aqui. O lixo nas praias, que depois vai parar nos mares. O esgoto, né? Às vezes locais que não tem saneamento básico. O que é um saneamento básico? É eu ter água tratada, ter uma rede de esgoto tratada, para não ir aquele esgoto ir totalmente sujo, né? Com produtos químicos para o rio ou para o mar. No caso, como é uma paisagem litorânea que a gente está estudando agora, no caso aqui, para o mar, certo? Jogo diretamente todos os dejetos, todas as impurezas da cidade, muitas vezes vai parar nos oceanos, nos mares. Essa imagem aqui, eu acredito que vocês vão lembrar, né? Que foi no ano de 2019, aconteceu, né? Onde as praias nordestinas, né? O litoral nordestino foi o quê? Poluído por
uma grande mancha de petróleo, né? Esse petróleo ainda está sendo investigado, né? Por como foi que aconteceu isso, o que foi, quem foi, como provocou isso. E aí acabou poluindo as praias, né? Muitos locais estavam impossibilitados de serem frequentados, tomar banho, frequentar mesmo. Por quê? Porque aquilo estava poluído de petróleo, né? Pessoas se mobilizaram para poder limpar a areia das praias, né, e tudo mais. E isso aí afetou também a vida marinha, né? Ainda a gente não sabe o quanto afetou, mas sabe que afetou de alguma forma, porque é algo químico, é algo que pode prejudicar a natureza, né? Tanto a gente quanto os animais, certo? Então, a gente aprendeu também que existem diversas paisagens de diferentes tipos, né? Vocês estão vendo aqui nesse grande quadro, onde nós temos uma cidade, uma floresta mais diferente, que tem esse tipo de floresta, tem outras florestas aqui, um campo, deserto e tudo mais. Tudo isso aqui podemos classificar como paisagens? Podemos sim, né? Estudamos que paisagens têm cores, tem movimentos, tem elementos naturais e também elementos criados pelo homem, né? Então nós temos diversas paisagens. Então, até em nossa volta podemos considerar uma paisagem, né? A gente olhar aqui na casa da gente, na nossa escola, tudo isso é paisagem, tá bom? Bom, e as paisagens podem ser classificadas também, né, em paisagens urbanas e paisagens rurais. E aqui vocês estão lembrados de onde é que nós estamos falando aqui, que essas imagens estão retratando aqui uma paisagem urbana, né? Certo. Agora vocês estão se familiarizando aí. Qual é a cidade? Muito bem, é a nossa cidade. Então a própria quis trazer aqui para vocês, né, a nossa realidade. Então por que eu vou trazer outras cidades? Se eu posso trazer como exemplo a nossa cidade, que é Petrolina, né? Então trouxemos aqui o trânsito de Petrolina, que faz parte das paisagens urbanas. Temos aqui o centro de Petrolina com a catedral, né? Aqui a concha acústica, os prédios. Ah, Pro, aqui é uma paisagem litorânea, olha, eu tô vendo aqui que tem uma faixa. Não, aqui não é uma paisagem litorânea. Por quê? Porque a gente aprendeu que paisagens litorâneas banhadas pelo mar, certo? O litoral é banhado pelo mar e oceano, certo? Então, nós temos aqui um rio, certo? Então, aqui nós temos aqui uma paisagem urbana também. Aqui o centro de Petrolina, onde tem uma grande circulação de pessoas. Então, tudo isso aqui, todos esses elementos aqui são considerados paisagens urbanas, né? Comércio, trânsito, circulação de pessoas, né? A paisagem no geral, como nós estamos vendo aqui, é uma foto aérea, né? Tirada do alto. E aí, tudo isso aqui são paisagens urbanas. E as paisagens rurais? Ah, para mim é muito fácil, paisagem rural, quando eu lembro de roça, fazenda, chácara, sítio, né? Isso mesmo, tudo isso aí que vocês lembraram. Os projetos que nós temos aqui em Petrolina, né? E Juazeiro também. Os projetos de irrigação são paisagens rurais? Sim, né? E nas paisagens rurais, o que é que nós encontramos? Encontramos casas? Encontramos, mas só que em pouca quantidade, né? Encontramos equipamentos agrícolas como tratores, né? Que mais? Temos aqui os animais em volta, certo? Plantações, irrigações, tudo isso são elementos que compõem a paisagem urbana. Os trabalhadores, rural, né? Paisagens rurais. Os trabalhadores também estão que lidam com os animais, com a agricultura, todos eles fazem parte, tudo isso faz parte da paisagem rural, certo? Então, chegamos ao fim da nossa aula sobre paisagens, né? E mais na frente vamos ter mais, falando um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.